Nos primeiros passos da humanidade, ela é movida pelo desejo. Assim como o animal busca saciar a fome ou a sede, o homem primitivo encontra no impulso de satisfazer seus desejos a lei do seu crescimento. Beza nos lembra que, sem essa experiência, não haveria progresso possível, pois é através da vivência dos opostos, prazer e dor, bem e mal, que a consciência desperta para a existência da lei. Neste vídeo, vamos refletir sobre como o desejo, inicialmente visto como força bruta, torna-se o primeiro mestre da alma em sua jornada evolutiva. Do livro Dharma, Beza, página 26. Recuemos, por um momento apenas, até esse estágio animal, pensemos no que impele o animal a agir, o desejo imperioso de se ver livre das sensações desagradáveis. Ele sente fome, deseja o alimento, sai em busca dele, ele tem sede, deseja saciá-la, sai em busca de água. Assim, ele sempre sai em busca do objeto capaz de satisfazer o seu desejo. Uma vez assegurada a satisfação do seu desejo, ele se aquietará. Não há qualquer movimento espontâneo no animal. O estímulo precisa vir de fora. A fome, certamente, se faz sentir dentro do corpo, mas fora do centro de consciência. A evolução da consciência pode ser medida pelo grau com que o estímulo externo à ação tende ao estímulo espontâneo. A consciência inferior é estimulada à ação por influências exteriores a ela. A consciência superior é estimulada à ação por um movimento iniciado em seu próprio interior. Assim, ao estudarmos o caso do selvagem, constatamos que a satisfação do desejo é a lei do seu progresso. Isso pode parecer estranho a muitos de vocês. Manu diz: procurar livrar-se dos desejos satisfazendo-os é como tentar tapar o sol com a peneira. O desejo deve ser contido e refreado. O desejo deve ser completamente extinguido. Isso é mais do que certo, mas apenas quando o indivíduo já atingiu um certo estágio da evolução. Nos primeiros estágios, a satisfação dos desejos é a condição da evolução. Se ele não satisfaz os seus desejos, não haverá progresso possível para ele. Devemos notar que nesse estágio nada há que se possa chamar de moral. Não há qualquer distinção entre o bem e o mal. Todo desejo deve ser satisfeito. Quando este centro de consciência recém-formado busca a satisfação dos seus desejos, somente então é que ele passa a crescer. Nesse estágio inferior, o Dharma do selvagem, ou do animal superior, lhe é imposto. Não há escolha, a sua natureza interior, determinada pelo desenvolvimento do desejo, exige a satisfação. A lei do seu crescimento é a satisfação destes desejos. Desse modo, pois, o Dharma do selvagem é a satisfação de todos os desejos. E nele não encontramos nenhuma consciência do que é bem e mal, nem a mais vaga noção de que a satisfação dos desejos é proibida por alguma lei superior. Sem essa satisfação dos desejos,
não poderia haver crescimento possível. Crescimento esse que deve preceder o despertar da razão e do juízo e o desenvolvimento das faculdades superiores da memória e da imaginação. Tudo isso se origina da satisfação dos desejos. A experiência é a lei da vida, a lei do crescimento. Sem acumular experiências de todos os tipos, ele não chegará a saber que vive num mundo submetido à lei. São duas as maneiras por que a lei acha de se impor aos homens: o prazer, quando a lei é observada, e a dor, quando a lei é contrariada. Se nesse estágio primitivo os homens não passassem por toda a sorte de experiências, como chegariam eles a conhecer a lei? Como poderiam chegar a discriminar o que é bom do que é ruim sem que tivessem experimentado ambos, tanto o bem como o mal? Um universo jamais chegaria a existir se não fosse pelos opostos, e estes, em determinado estágio, manifestam-se para a consciência sob a forma de bem e mal. Não se pode conhecer a luz sem a treva, o movimento sem o repouso, o prazer sem a dor, ou da mesma forma, não se chega a conhecer o bem que é a harmonia com a lei sem conhecer o mal que é a discordância com ela. O bem e o mal são opostos que caracterizam um período mais avançado da evolução humana, e a menos que experimente ambos o homem não se tornará consciente da diferença existente entre um e outro. Conclusão. Compreendemos, então, que o desejo não é apenas uma limitação, mas também um instrumento da evolução. Ele conduz o ser humano a acumular experiências, até que a razão e o discernimento possam florescer. Mais tarde, o caminho exige que o desejo seja refreado e sublimado, preparando o homem para estágios superiores de consciência. A lição de Enibeza nos mostra que cada etapa tem seu valor. Primeiro aprendemos pela satisfação dos desejos, depois pela sua transcendência. Assim, o Dharma revela-se como a lei do crescimento e da vida, guiando-nos do instinto ao despertar espiritual.